O Paulo Felipe pergunta quais foram os erros da política do PCB durante esse período. Eu aproveito para complementar perguntando qual foi a política do PCB em relação ao tenentismo. Eu acho que é mais interessante até. Olha, para entender a política do PCB em 1924, em São Paulo, a gente... não, em 1924 não. A política do PCB foi uma política de quem foi tomado de surpresa. Eu já estava confundindo com a política de 32, que é diferente. A política do PCB foi a política de um partido que foi tomado de assalto, de surpresa pelos acontecimentos. Eu não estava esperando. O PCB tem dificuldade de caracterizar o movimento tenentista. Que eles falam que é pequeno burguês e tudo mais, mas e aí? Né? É como o pessoal hoje que fala que o Lula é candidato do imperialismo, é governo de conciliação de classes. O problema não é esse. O problema é como é que você se comporta diante dos acontecimentos. Você tem que... A análise estática, né? Falar que era um movimento pequeno burguês é uma análise estática. É uma análise muito abstrata. Precisaria ser superada por uma análise dinâmica. Qual é a natureza do enfrentamento? Os militantes sindicais do PCB em São Paulo, né? Que o PCB em São Paulo tinha uma força sindical, eles olham com simpatia e até certo ponto colaboram com os tenentes, né? A população de São Paulo está naquela situação de miserabilidade muito grande. Há um acontecimento na Revolução de 1824 que é muito chamativo, que é o seguinte: a população, vendo o levante militar, né? Isso é muito brasileiro, começa a saltar não tinha supermercado na época, mas os depósitos de comida. Aí os tenentes, né, vendo aquela situação, eles ocupam esses depósitos e distribuem a comida para a população. E os sindicalistas colaboram com tudo isso, eles olham com bons olhos. Eu não me lembro agora, mas me parece que inclusive houve uma greve geral em São Paulo durante a ocupação de 24. Né? Quer dizer, o PCB estava nascendo, né? 2 anos de idade, não tinha muita noção do que estava acontecendo politicamente. Mas não foi tão ruim. Digamos que eles tiveram uma atitude assim instintiva, né? O ideal, se você tivesse, por exemplo, um partido mais maduro e acontecesse isso, era fazer um levante operário nas costas na esteira do movimento militar. Né? Lançar palavras de ordem, ocupar o Palácio do Governo e tudo mais. Juntar forças, né? Não só juntar forças, como dar um caráter mais profundo, mais radical a esse movimento. Né? E depois a entrada do Prestes no PCB, o que... Bom, isso é bem posterior, né? Esse daí já é na época depois da Revolução de 30. Aí já a situação continuava sendo uma situação confusa. O PCB não sabe como interpretar o que está acontecendo. Não sabe se a linha política do PCB, que é a linha do terceiro período, essa aí sim, que eu ia falar antes, mas estava errado. Fica muito bem exposta no livro do Afonso Schmidt sobre a Revolução de 32, né? Que se chama A Locomotiva. Nesse livro, o militante do PCB, numa determinada altura, meio que fala assim, isso aí é uma briga de brancos, nós não temos nada a ver com isso. Quando, na realidade, não era isso que estava acontecendo. Nenhuma briga é uma briga que seja indiferente para a classe operária. Né? E depois sempre, né? O marxismo não é uma coisa acadêmica, para você tirar conclusões teóricas. O problema é sempre encontrar a linha de ação para desenvolver, né, a revolução proletária. O PCB fracassa totalmente. O PCB vira um partido
nulo diante da Revolução de 30, não sabe se colocar. A política ultra-esquerdista isola o Partido dos Trabalhadores e tal.